E o padre continua. O comunismo virá ao Brasil? Nossa Senhora responde, sim. O comunismo virá ao Brasil? Sim. O padre continua. Os padres e os bispos vão sofrer muito? Nossa Senhora responde, sim. Se Nossa Senhora veio do céu para dizer que não presta, não sou eu que vou dizer que é coisa boa. Olá, amigos. Salve Maria. 8 padres e freis que têm um passado de ativismo anticatólico acabam de vir a público para defender o ex-presidiário. Eles afirmam que os católicos estariam propagando fake news e medo para manipular as eleições. Estão usando a religiosidade para manipular as pessoas. Para espalhar medo através de notícias que são falsas e afirmar que perigos que são irreais estão ameaçando a nossa população. Nosso povo é religioso e sempre conviveu em paz com as diferenças religiosas. Mas nesse momento está sendo assediado por visões fundamentalistas e fanáticas de pessoas ligadas à nossa própria igreja. Infelizmente, padres e pastores estão espalhando medo pela população com o claro interesse de manipular as eleições. Ora, será que os religiosos não enxergam as perseguições que estão acontecendo em todos os países latino-americanos com governantes aliados ao ex-presidiário, como Cuba, Chile, Argentina, Venezuela e Colômbia? Ou será que eles desconhecem as aparições de Nossa Senhora em Fátima e em Simbres, sendo que em Fátima, Nossa Senhora fala dos erros da Rússia, comunista, se espalhando pelo mundo? Por que estáis aqui? Foi Jesus que me colocou. Para quê? Para dizer que hão de chegar tempos sérios. Quando Nossa Senhora aparece num lugar, meus irmãos, é porque a coisa não está boa. Não fique pensando, Nossa Senhora apareceu, foi só para derramar graças, foi só para derramar bênção, foi só para mostrar a sua maternidade. Não. Para Nossa Senhora descer do céu é porque alguma coisa de grave está para acontecer. Quando ela apareceu lá na França, para Santa Catarina, e revelou a medalha milagrosa, é porque ela profetizou a Revolução Francesa. E ela disse, por causa dessa revolução, todo mundo vai sofrer, está sofrendo mesmo, até hoje. Até hoje. Ela apareceu em Fátima durante a Primeira Guerra Mundial para avisar que vinha a Segunda, e veio. Apareceu em Quiberro, na África, para dizer que vinha um genocídio, e o genocídio veio. E ela aparece no Brasil, no sertão pernambucano, para dizer que vão chegar tempos sérios. E que em Simbres, a Mãe de Deus afirma que o Brasil seria destruído pelo socialismo se os brasileiros não rezassem e fizessem penitência. E o padre continua. O comunismo virá ao Brasil? Nossa Senhora responde, sim. O comunismo virá ao Brasil? Sim. O padre continua. Os padres e os bispos vão sofrer muito? Nossa Senhora responde, sim. Se Nossa Senhora veio do céu para dizer que não presta, não sou eu que vou dizer que é coisa boa. Parece que os religiosos heterodoxos esqueceram de tudo isso. Então, eles continuam com um vídeo absurdo, agora afirmando que os católicos estão espalhando notícias falsas sobre a destruição da família, a imposição do aborto e o comunismo. Notícias falsas sobre a destruição da família também estão circulando para amedrontar o nosso povo. Haveria um projeto de demolição da família, imposição do aborto, implantação do comunismo e tantas outras teorias absurdas e infantis. A desinformação propaganda pelos padres é tão lamentável que o melhor juízo que um católico pode formar é que eles estão sofrendo com uma nítida má-fé. Afinal, os fatos depõem claramente contra eles. Basta lembrar que o ex-presidiário defendeu recentemente o assassinato de crianças inocentes não nascidas. A madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim.
ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E que os políticos de esquerda tentaram incluir o projeto de destruição da família nos currículos escolares de todo o Brasil, sendo barrados pelo povo organizado e pela ascensão do atual presidente ao poder. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH 3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. Quanto aos horrores do comunismo, eles estão mais próximos do que nunca. Veículos tradicionais de comunicação estão sendo censurados. E esse nosso vídeo também está correndo um sério risco de ser calado. Você sabe que a última vez que nós tivemos censura faz 34 anos. Oh. Caramba! Foi no dia 3 de agosto de 1988, foi abolida a censura e tivemos este ato ontem. O que podemos dizer sobre isso? Não podemos dizer absolutamente nada. Exatamente. Porque a censura é assim mesmo. É. Entendeu? Sim. Se eles já estão conseguindo censurar os católicos sem ter o poder executivo em mãos, imaginem o grau de perseguição que veremos no Brasil depois do retorno dos socialistas ao poder. Por fim, os padres heterodoxos cometeram uma fake news ao insinuar que o atual governo teria colocado 33 milhões de pessoas em extrema pobreza e que teria se tornado hoje um dos países mais desiguais do mundo. O que realmente destrói nossas famílias é a miséria que colocou 33 milhões de pessoas na pobreza absoluta. O que destrói nossas famílias é a falta de acesso à educação. É a falta de proteção contra os abusos que ocorrem no próprio lar. É preciso zelar para que as mães desesperadas e pobres possam levar a gestação à frente sem recorrer ao aborto. O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo. Ora, de acordo com o próprio IPEA, a pobreza no Brasil está tendo uma queda recorde, de 5,1% para 4% da população no meio do atual governo. O que é quase um milagre, se considerarmos que a miséria está aumentando no mundo de forma abrupta, por causa do fique em casa e da guerra na Rússia. Por fim, os religiosos pedem para que o evangelho não seja instrumentalizado e politizado, se apresentando como defensores dos pobres. Meus irmãos, o evangelho não pode ser instrumentalizado e manipulado. Não se permita ser manipulado. Abra os olhos para a realidade e não se prenda a notícias falsas e fantasiosas. Recordemos aquilo que nos disse o Papa São Paulo VI e que nos repete constantemente o Papa Francisco. Os pobres são um sacramento para todos nós. Pense com a cabeça e no coração leve as palavras e as ações de Jesus. Na hora de votar, não se esqueça dos pobres. Mas se eles pedem para que a igreja não seja instrumentalizada e que cuide dos pobres, por que eles não começam dando o devido exemplo? Vamos citar 3 protagonistas deste vídeo. O primeiro deles é o Padre Camilo Júnior, redentorista. Esse sacerdote é justamente aquele que se revoltou contra os fiéis de Aparecida e tentou usar a Santa Missa como instrumento de lacração. Hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Ao término da missa, os sinos ficaram tocando de forma ininterrupta, para que ninguém pudesse começar a rezar o Santo Terço, do lado de fora da Basílica Antiga. E quando o Padre Camilo foi inquirido por 2 senhoras, acabou blasfemando contra Nossa Senhora, dizendo que a Mãe de Deus não queria que os sinos parassem de tocar. Ô Padre Camilo, que é isso, Padre Camilo? Tenho orgulho de defender Nossa Senhora. Estou achando que esse ato desse sino em cima da gente faz 1 hora.
é que eu posso dizer? Está batendo sem parar. Isso é um desrespeito à cidadania. Não é um desrespeito à religião. Quem está fazendo isso? Então eu fui saber por que vocês não pagam isso sim. Então, talvez Nossa Senhora não queira que pague. Não, Padre Camilo. E o que dizer do padre Leonardo Daosto, que já foi refutado pelo CDB por causa da sua postura intolerante contra os católicos que seguem a doutrina da igreja? Nós sabemos que ele já tem um histórico de posicionamentos heterodoxos nas redes sociais, que ele já foi a público defender as posições extremistas da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 e que na semana passada ele ainda fez um ataque aberto a um dos melhores bispos do país. E só porque o bispo reafirmou a doutrina de sempre ao dizer que a igreja existe para preparar os homens para a vida eterna. Uma página católica indicou que o padre Daosto não está seguindo muitos pobres nas redes sociais, mas pelo contrário, o sacerdote parece seguir uma quantidade desproporcional de homens malhados que têm dinheiro e que se declaram homossexuais praticantes. Uma postura que mostra o seu alinhamento ideológico com os cismáticos da Alemanha. Aceitamos a pessoa pela metade. Porque quando nós dizemos que a pessoa não pode ter uma relação homossexual ou homoafetiva, nós estamos dizendo, em última análise, que aquele amor que a pessoa sente pelo seu companheiro, pela sua companheira, não é verdadeiramente amor. Por fim, precisamos destacar que o Frei Lohane consegue superar o padre Daosto. Sendo hoje o maior defensor da causa revolucionária LGBT no Brasil e do fim dos pecados contra o 6º e 9º mandamento. Negra Maria, machamba não potestade para ostentar. O fato de que esses sacerdotes ainda não foram reduzidos ao estado laical e que os freis ainda não foram expulsos das suas ordens religiosas é um indicador do quanto nós estamos nos aproximando da grande apostasia que antecede a vinda do anticristo e que foi prevista por nosso Senhor nas Escrituras. Fiquemos fiéis a Cristo e continuemos sempre dentro da Igreja Católica, fora da qual não há salvação, ainda que voltemos a ser um pequeno número de fiéis. Compartilhe esse vídeo para que todos saibam que esses religiosos não representam a causa católica e que viva Cristo Rei!